eu preciso tomar cuidado porque sou uma pessoa bem ácida para falar, né? Eu falo coisas boas, mas eu jogo de tal maneira que em vez de eu provocar a mente da pessoa, deixa a pessoa irritada. Eu faço parte de um grupo de elite de motoqueiros aqui do Brasil. Esse grupo foi comprado por 1,5 bi pela RAP, né? A RAP é uma empresa que injeta milhões na economia brasileira, né? Mas o que acontece? Ela meio que faz como fala, uma concorrência meio radical, né? Ela incentiva os clientes a pagar a taxa mínima, incentiva os motoqueiros a correr alucinadamente em São Paulo, ou no Brasil, ou no mundo, né? Porque a RAP não é só no Brasil aqui. E os motoqueiros que conseguem equilibrar as coisas fazem dinheiro, a grande maioria não consegue fazer dinheiro, né? Porém, não é só a RAP, a Uber também. A Uber eu acho que é a pior de todas, né? A Uber só na alta demanda. A RAP dá para fazer um dinheirinho, mas é bom você pegar só a RAP na alta demanda, né? E aonde tem muito motoqueiro eles derrubam o valor, aonde não tem motoqueiro o valor é quase o dobro, né? E ela, como fala, injetou milhões, bilhões, milhões para cada comerciante, bilhões na economia brasileira para salvar os comércios. Muitos comércios conseguiram sobreviver e manter, outros faliram, né? E a RAP em si, né? Ela comprou a empresa que eu trabalho, que é a Box Delivery, que é uma empresa que não paga bem, mas ela, como fala, ela não paga bem. O motoqueiro, se ele não se matar no serviço, ele não vai com dinheiro para pagar as contas e ainda sobrar dinheiro para guardar. Porém, se o motoqueiro trabalhar mais ou menos, ele consegue ele consegue pagar as contas, ele consegue comer e ainda ele consegue guardar um dinheiro para a manutenção da moto, para dar um dinheiro para a esposa, essas coisas, né? Então não é ruim a Box, né? Somente que a Box ela é uma empresa elitista, né? Só que é os melhores. Existe toda uma estrutura baseada em um princípio orgânico e humano. Somente que o que acontece? Eu vim aqui nesse vídeo aqui discutir o porquê que a Box Delivery foi vendida novamente, né? Foi um motoqueiro lá em Santos lá que fez ela. Depois cresceu. Eu conheço duas pessoas lá na Box Delivery. Um é um moço extremamente bravo, o outro é um tecnocrata, é um moço, é um gênio, né? E aí eu tenho que tomar até cuidado aqui, né, para não falar besteira aqui. Mas esse moço lá que é tecnocrata, ele não sabe que eu sou uma das chaves da operação que era extremamente importante aqui em São Paulo, né? E o moço lá que é amigo meu, mas a gente até brigou. Eu tava louco pra contar pro Gonçalo. Ó, Gonçalo, o cara aqui, ó, fez isso, falou isso, e o cara é pancada da cabeça, Gonçalo. E aí do cara mexeu com nós do povo negro. Me deu vontade de fazer isso, mas deixa pra lá, mano. Eu pisei tanto no cara que o cara fez isso, né? Mas o cara, ele é despersonificado, né? Por isso que eu tô falando que tem que tomar cuidado aqui. E aí o que acontece, né? Existe o questionamento do porquê que a Box ela foi vendida, e a Box ela tinha uma estrutura que ela tinha um horário igual do iFood e essa estrutura acabou, né? Os comércios eles pagavam um dinheiro exorbitante e aí a Box resolveu talvez diminuir esse valor dos comércios para tirar como fala, para conseguir entrar em um acordo comum entre os comerciantes, né? Entre os motoqueiros, mas esse acordo fez com que a gente diminuísse os nossos lucros, né? E um acordo com a Box, né? Aí foi depois da venda que parece que foi um grupo argentino que comprou a Box. O cara, ele foi lá, ele deu uma limpa no caixa, fez o dinheiro. E aí o que eu acredito?
Na hora quando ele conseguiu deixar a box rodando bonitinha, ele falou assim, olha, eu tô lá em cima na box, eu acredito que eu cheguei no topo e eu tenho certeza com o governo do PT mexa com essa estrutura extremamente complexa e intrínseca, onde que alguns motoqueiros que não se dão na box porque eles não têm a estrutura lógica da box, não se dão bem financeiramente, mas os outros que, como fala, se dão bem na estrutura, consigam tanto que, até é triste de contar isso, tem um moço que trabalha com a gente lá, que ele tem problemas psiquiátricos e a gente ajuda ele o tempo inteiro. Ele é o que mais ganha dinheiro, mas a namorada bate nele, rouba o dinheiro dele. O pai dele é doente, ele precisa toda hora correr no hospital, ele não tem dinheiro para botar gasolina, ele não tem dinheiro para, como fala, comprar comida, ele não tem dinheiro para nada e ele ganha uma faixa de 200 a 300 reais por dia. Né? Mas ele tem problema mental e os familiares dele abusam dele. Né? E ele, pelo fato de ele ter problema mental, ele faz merda, ele perde dinheiro, ele acredita nas pessoas. Onde ele estava falando que ele queria 400 reais porque o cara ia, como fala, trazer uma moto para ele, aí ele tinha que mandar pix pro cara trazer a moto de guincho do outro lado do país. Ele tem problema da cabeça. Né? É triste isso, mas para você ver, ó, a box consegue fazer até um cara que tem problema da cabeça total. Não tem um, são vários que têm problema da cabeça. Os caras, se eles seguirem o regulamento da box, os caras fazem um bom dinheiro. Porém, o que eu acredito? A box está lá em cima, existe a insegurança do governo e a deterioração da box. Então, o cara provavelmente vendeu a box para a RAP para ver se a RAP consegue segurar a peteca. Mas o que? Essa compra está lá em cima. O problema é se realmente acontecer inseguranças jurídicas no nosso país aqui e a RAP começar a ficar com raiva da gente. Porém, ficar com raiva da gente, sei lá, a gente vai ficar... Aí quando vê que o barco está afundando, a gente vai pular fora. A gente é pouco, a gente é 150 mil motoqueiros, né? Então é mais ou menos essa questão, né? E a RAP, ela precisa saber que ela precisa pegar os melhores motoqueiros dela para bater de frente com a iFood e precisa, como fala, saber que a maioria dos motoqueiros são indivíduos sem estudo e não vai, eles jamais, a RAP vai saber que pode ter um motoqueiro que tem o QI mais alto do mundo, que o cara é uma calculadora humana, que o cara faz estatística, o cara faz estatística até das nuvens, e se deixar, o cara é perigoso de estatística, né? O cara faz estatística de tudo. E voltando à questão aqui, eu tô falando que o cara é perigoso porque o cara é um gênio. E voltando à questão aqui, a box ela tem um princípio básico. Dentro de um grupo, existem vários personagens dentro desse grupo, né? E desses personagens vai ter sempre um indivíduo que estará na união dos motoqueiros, dos comércios que são prestados serviço e, como fala, e vai conseguir fazer a ponte dos comércios, dos motoqueiros e basicamente está fazendo a ponte da box, né? E esse motoqueiro ele é líder nato e esse deve ser ascendido dentro do grupo para ser líder. Porém, o que acontece, né? A partir do momento que a maioria dos motoqueiros não tem pensamento crítico, né? Pode até ter pensamento crítico, mas é até abstrato porque não houve treinamento. Pode existir motoqueiros que são indivíduos, como posso dizer para vocês? Que são indivíduos que são coringas de autossabotagem, né? Esses indivíduos que são coringas de autossabotagem pode levar pessoas que não conseguem enxergar qual que é o princípio de ser um líder dentro da boxe, né? Porque o princípio é uma questão inata, inerente à humanidade. A boxe ela viu isso e ela quer ordem dentro dos lugares, né? Tanto que é incrível, lá onde eu trabalho lá, basicamente todos nós somos unidos, todos nós trabalhamos juntos e eu estou sempre preocupado com todo mundo. O pessoal vive tirando sarro da minha cara, porém eu sou o macho alfa do meu grupo, né? E eu estou sempre tomando as escolhas e muitas vezes, como acontece
como eu não tenho poder, eu me finjo de morto em certas situações, mas situações boas para o pessoal ganhar dinheiro, eu estou sempre unindo o pessoal, né? Mas, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o meu líder lá, ele conseguiu ser líder por lutar igual um leão, porém, existem algumas coisas erradas, mas a gente lá é como amigo, ele até me insultou lá e tal. Não tô nem falando que eu queria contar pro Gonçalves o que ele insultou em relação ao nosso povo, né? Mas ele insulta, às vezes ele se assalta na minha cara, às vezes ele não. Como fala? Às vezes ele não entende as coisas que eu falo e acha que eu sou louco. O cara é de família rica, mas ele tem as probleminhas dele e ele não teve estudo, né? O cara insulta, tira sal da minha cara, fala que eu sou louco, mas toda a responsabilidade sempre cai nas minhas costas. Tanto que nessa empresa aqui todo o meu cabelo ficou branco pela preocupação de levar dinheiro para casa, e eu corro para levar dinheiro para casa, não pensando no meu bolso, eu corro para levar dinheiro para minha casa, pensando em ajudar todo mundo. A estrutura está forte para eu conseguir levar dinheiro para casa, porque se a estrutura está fraca, acontece uma confusão, e lá onde eu trabalho eu não posso nem citar as confusões porque pode dar merda depois, mas lá acontecia erro de ambas as partes, e dentro do caso eu tentava colocar ordem, mas muitas vezes eu deixava correr solto, e como eu era tipo um OL da box e parei de ser OL, minha moto quebrou o motor algumas vezes, nas vezes que eu faltei o negócio afundou, né? Porque quem fazia o time ficar organizado era eu, né? Porque os caras não me dão nada, né? Em sentido moral, mas eu que sou um que mais faz dinheiro lá, né? E eu tenho a pior moto ainda para o trabalho, e eu sou tipo meio doidão, né? Mas é que eu estou sempre correndo, o pessoal não acompanha minha visão lá. Então, como eu posso dizer para você? Eu acabei de explicar aqui sobre a compra da RAP, a estrutura da box, o que é a box. E infelizmente muitos líderes não têm essa estrutura. Tem um outro líder lá, que eu não vou nem citar. O cara é um moleque novo, ignorante, né? Que ele chega lá, vou puxar a conversa com o cara, eu sou líder. O cara tem uma moto alugada. O cara tem um celular lixo. O cara tem a jaqueta de líder. E o cara, eu sou líder, como que essa coisa tá falando comigo? E o pior é que eu tenho até mais dinheiro do que o cara na conta bancária. O cara se diz doutor ainda, mas eu também sou doutor, né? Que eu estudei lolocologia em psicanálise, né? E eu acho até legal, tem alguns amigos meus que até querem ser meu paciente, que os caras vivem em Andrômeda e nós ficamos trocando a maior ideia, né? Acho muito legal isso, né? Eu consigo acompanhar o raciocínio da pessoa. Tem pessoas gênios que conversam comigo. Ainda bem que eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas gênios na internet, e alguns até me ajudam, né? Porque eles são bem indivíduos, né? Mas voltando à questão aqui, mano, o cara olha como se fosse o doidão, mas existe toda uma explicação lógica. O cara, ele quer vencer. A única verdade dele é vencer. Então ele cria um pensamento lógico e crítico sobre a vitória, e tudo aquilo que ele não considera vitória é errado. Mas o cara não nasceu para ser líder, né? Porque a premissa lógica do líder, mesmo que o cara for uma pessoa que tem limitações na fala ou limitações no raciocínio lógico porque não tem oportunidade, se o cara corre com os motoqueiros, organiza os motoqueiros, e existe lucro e não existe erro, o cara é um líder nato, né? Mas o que acontece? Infelizmente, alguns indivíduos dentro da box nem sabem o que é a box, nem a estrutura, e são representantes lá da box lá, e os caras não têm intelecto nenhum. Outros têm, tanto que tava tendo mal confusão lá, eu já tava com raiva lá do moço lá, falei, então, quem realmente organiza aqui o tempo inteiro, o pessoal, sou eu, né? Mas o que acontece? Eu não vou tirar o mérito lá do meu líder lá. Eu e meu líder, a gente fica o tempo inteiro em comunicação, e os motoqueiros que o meu líder tem, todos eles têm problemas, né? São muito velhos, os caras chegam com uma mão na frente e atrás, outros têm problemas mentais, tomam remédio controlado e são desorientados, mas são excelentes motoqueiros. Outros são totalmente ignorantes. O que mais?
Tem uns que saíram da cadeia por causa de pensão, por causa de mulher. Outros vieram de periferia e os caras lá parecem um hospício, né? E aí ele fica extremamente estressado para lidar com o hospício e ele não consegue conversar com o pessoal do hospício, eu consigo conversar, né? E mesmo, como fala, eu tomando muita frente lá do meu trampo lá, ele tá atuando, ele ajuda a gente, toda vez eu peço para ele ir lá fazer as coisas, ele faz, né? Ele é um cara legal, porém, ele não é um cara 100%. Somente que, apesar até dos atritos que eu tive com ele, tudo com o meu líder, eu converso com ele, ele mais ou menos conversa de igual para igual, mas ele quer ser o líder, né? Aí isso daí é chato, porque você tem um título, aquele título não é para as pessoas se servirem, é para você servir as pessoas. Quanto mais obrigação você tem, mais servilhiência você tem. Existe um texto bíblico que quem não sabe servir não sabe mandar, e quem não sabe mandar não sabe servir, né? E os outros líderes lá, eles já não são tão de conversa de igual para igual, sempre você tem que ter um pé atrás. Tem líderes excelentes, eu conheço outro lá, uma vez eu dei até chocolate para ele, chocolate, bala, refrigerante, porque o cara é super legal. E tem um cara lá que eu gosto muito dele, que é o Gonçalves, eu olho para ele, né? Eu queria ter um pai igual o Gonçalves, né? Meu pai é um amor de pessoa, né? Mas a história dele é complicada. O Gonçalves até olhou e fez assim: mas você tem nome de branco. Eu falei: eu tenho nome de branco, mas não é branco, branco é branco de judeu, né? O pessoal até não olha feio quando o pessoal até olha feio se meu pai falar que é judeu ainda. Meu pai é ruivo ainda, as pessoas, ai meu Deus, ruivo, meu Deus do céu, o cara é ruivo. E tinha maior preconceito antigamente com ruivo, né? Meu pai até apanhava porque era ruivo quando era criança, né? Na escola. E aí o que acontece? A boxe em si é uma família gigantesca, todo mundo está correndo junto, existem falhas, existem erros, tá todo mundo unido, existem problemas que eu não vou comentar aqui. Existem alguns líderes que infelizmente são insuportáveis. Tem um líder que a gente conhece, ninguém gosta do cara, porque o cara acha que ele nem é líder, ele é Deus, né? Ele chegou num amigo meu que ele tem problema mental, e ele olhou para o amigo meu assim, mas ele não está errado, porque amigo meu, ninguém entende ele. O outro líder lá falou assim, olha, então, o pessoal aqui é nervoso, você gosta de falar, se você começar a falar aqui, vão quebrar tudo, aí o que vai acontecer? Vai ser tudo preso. Por favor, não arruma confusão. E aí o cara respeitou esse líder, mas esse outro líder ele tem experiência. O outro líder lá, que tá junto com esse cara, não vou ficar dando muito sinal, olhou assim pro cara assim, mano, você tá vestido igual mendigo, não fala comigo não, vai embora daqui. O cara saiu surtado, bicho, ele saiu surtado, e aí de noite ele arrebentou a moto num caminhão, num carro lá, e meus amigos tá até falando que faleceu um negócio lá dele lá. E ele tem probleminha. Mas o cara foi tão ignorante com o cara, e o cara ele tem problema, que ele surtou para pilotar, né? E esse cara ele humilha todos os motoqueiros, ninguém gosta dele, né? E ele não deveria ser líder, né? Mas ele faz as coisas funcionar, mas ele não é um líder, como eu posso dizer para você, que está correndo junto com o pessoal. Ele só corre para ele mesmo, né? Então a boxe é uma estrutura fascinante que a RAP ela precisa absorver essa estrutura, mas existe insegurança jurídica nesse país aqui e a boxe ela precisa saber quem ela coloca de líder, né? E ela precisa ter indivíduos que consigam realmente ser responsáveis das operações, né? E os caras não têm a formação intelectual, tem uns caras que são engravatadinhos que vão lá, mas o cara não tem experiência pessoal de vida, né? Mas eu não estou falando aqui que eu tenho experiência isso aquilo porque eu sou super doidão. Ninguém me leva a sério, mas as pessoas me levam a sério toda vez que eu falo assim, minha posição aqui entre os melhores de São Paulo, olha aqui meu extrato bancário, olha quanto dinheiro que eu tenho guardado na conta bancária, olha meu sobrenome, né? Muitas vezes a pessoa vem com discriminação comigo, olha meu sobrenome e tal, né? Porque a pessoa não consegue entender o meu pensamento crítico com a minha cor. Infelizmente aqui nesse país aqui, as pessoas acham que não existe, pessoas da minha cor não tem esse negócio aqui em cima aqui, né? Então, ou não tem alma, vamos dizer, né? Que antigamente até algumas religiões
fizeram monstruosidades com o meu povo por causa disso, né? Então, meu povo negro, né? Então é mais ou menos isso, né? Isso aqui é mais uma crítica, não ao público, mas uma crítica à boxe, à rap. Eu precisei tomar cuidado porque eu sou muito ácido, eu gosto de falar mesmo, meter o sarrafo no argumento, né? Ficar lutando caro com argumento e, porém, por enquanto depende da boxe, mas eu acredito que se eu acertar tudo nesse ano, eu nunca mais preciso ligar meu aplicativo da boxe para você ver como que é uma coisa boa. Porém, eu estava até pensando, se eu conseguir realmente ter uma vida normal, se eu conseguir acertar as coisas que eu estou correndo atrás, na minha vida que eu estou anos correndo atrás, eu vou continuar, porque, mano, é legal a boxe, é legal. Infelizmente tem pessoas que não tem noção do que é a boxe. A boxe é muito mais do que você ganhar dinheiro, é uma família ajudando a você tentar a sair da miséria, né? E foi até o meu caso. E a boxe é uma coisa muito legal. Eu espero que a RAP saiba disso, espero que a RAP saiba que a gente é um grupo elitista, a gente é infinitamente superior do que a log na logística. Existem alguns erros que precisam ser corrigidos dentro da boxe e vamos ver o que acontece.